Então, o processo de Gram-Schmidt é um processo iterativo, recursivo, certo? No qual você vai aplicando o mesmo passo, você faz o mesmo passo várias vezes. Então, a gente vai começar explicando qual que é esse passo. E daí tem algumas variações, ok? Eu vou falar do passo ortonormal, onde a gente cria famílias que são ortonormais de vetores. E tem variações que a gente vai discutir mais para frente, tá? Mas o ponto é o seguinte, você começa com vetores que já são ortonormais e você tem um vetor que não está no span desses vetores. Então, se fosse fazer um desenho, poderia ser que a gente tem uma base ortonormal para um certo espaço e tem um vetorzinho que está fora desse subespaço, do espaço gerado pelos vetores U1 até o N. O que esse passo permite fazer é criar um novo vetor tal que o espaço gerado pelos vetores U1 até o N, que geram esse plano aqui nesse desenho, junto com o vetor V, que estava apontando para fora já, é igual ao espaço gerado pelos vetores U1 até o N e esse vetor pontilhado construído novo. E, além disso, esse vetor novo que foi construído, ele é ortogonal. Não só ortogonal, também unitário, com respeito aos outros vetores U1 até o N. Tá? Então, a ideia é a seguinte, você começa com uma família ortonormal de vetores, você quer adicionar um novo vetor. Daí você brinca um pouquinho com esse novo vetor que foi adicionado e continua trabalhando com famílias ortonormais de vetores. É isso que esse passo de Gram-Schmidt permite fazer. Então, como que esse passo é feito? Primeiro, calcula esse vetor U', tá? Que ele é o vetor V, que você quer adicionar a essa família, menos esse vetor aqui, que parece que é o seguinte, olha só, se os U's já fossem uma base ortonormal do nosso espaço vetorial, V seria igual a isso aqui, né? Isso aqui seria, essa expressão toda seria igual a zero. Mas como V não está no span desses vetores, então V é diferente disso aqui. E a gente essencialmente está tirando a parte de V que está no subespaço gerado pelos U's. É isso, a gente tira os U's de dentro de V, constrói esse vetor, tá? Daí a ideia é que esse vetor já é ortogonal aos vetores UI. Daí a gente normaliza o vetor U', só para deixar ele unitário, e no fim, esse vetor U construído desse jeito, ele vai ser ortonormal e vai satisfazer a propriedadezinha dos espaços gerados. Tá? Então, o passo ortonormal mesmo, ele consiste desses dois vetores U' e U, e no fim é isso que se obtém. Ok? Então, como que a gente faz? Tem 3 pontos para esse teorema, que o vetor U' construído desse jeito ele é não nulo. Pensa só, se o vetor U' fosse nulo, então a gente poderia passar essa expressão para o lado esquerdo, trocando sinal, e ficaria com isso aqui, V é igual a essa soma dos vetores UI. Mas, por hipótese, V não está no span dos vetores UI, ele não é uma combinação linear. E daí teria uma contradição, portanto, o vetor U' não pode ser nulo. Ok? Nada muito distante, sabe? Nada muito complicado, deve ser só as hipóteses do teorema. E no segundo item é que o vetor U, que é feito normalizando o vetor U', ele é unitário. Bem, é só usar o fato de que a norma é absolutamente homogênea, né? Os escalares saem de dentro da norma em valor absoluto e dá mais ou menos de ver na cara, né? Que o vetor U ele é construído normalizando o vetor U', então ele é feito para ser unitário. Tá? Agora, o terceiro passo, ou melhor, o terceiro ponto que é mais interessante, que essa família construída, esse novo vetor U que foi construído, ele tem essas duas propriedades. Essa família é ortonormal e esses dois spans são iguais. Então, olha só. Primeiro, verificar essa propriedade dos spans. Como que o vetor U é construído? Primeiro tem que construir o vetor
U' e depois normalizar ele. Vamos ver o que o vetor U' tem de interessante. Por definição, o vetor U' é igual a isso aqui. Ou seja, ele é uma combinação linear dos U's e do V. E reordenando essa expressão aqui, a gente vê que o vetor V também é uma combinação linear do vetor U' e dos vetores UI. Portanto, quando a gente toma spans desses vetores com os vetores UIs, dá de trocar V por U' que os spans são preservados. Tá? Mas não é isso aqui que a gente quer. A gente quer o span dos UIs com o vetor U. Olha só, mas é bem parecido. O vetor U é um múltiplo de U', por definição, ou equivalentemente, o vetor U' é um múltiplo de U. Portanto, isso aqui é o que a gente verificou no slide anterior. E também dá de trocar U' por U dentro desses spans. Ok? Então, a segunda propriedade já foi verificada. Esses dois spans são iguais. Ok, agora a gente tem que verificar o que era o segundo ponto, né? Bem, que essa família é ortonormal. Tá, mas olha só, esses vetores aqui, eles já são ortonormais, já são unitários. E o vetor U, ele é unitário, que o ponto anterior nos disse. O que falta verificar é que os vetores UI e o vetor U, eles são ortogonais. Tá? Tudo que falta para verificar que a família é ortonormal. Tá, então, o que é o vetor U'? De novo, vamos verificar que o vetor U' ele é ortogonal com os vetores UJ, né? Que o J e U' são ortogonais para qualquer J. Uso a definição do U' para calcular esse produto interno. A bilinearidade do produto interno nos dá isso aqui, mas olha só, de novo, apareceu aquela expressãozinha de sempre. Produto interno de UI com UJ, isso é igual a 0 se I for diferente de J e igual a 1 se I for igual a J. No fim, a única parte que conta é quando I é igual a J, em cujo caso isso aqui vira 1, né? E esse somatório todo ele é igual a isso aqui. E olha só que a gente tem, produto de V com UJ menos a mesma coisa, que dá 0. Então, de fato, o vetor U' é ortogonal aos vetores UJ. Mas o vetor U ele é múltiplo de U', então ele também vai ser ortogonal a todos os vetores UJ. Bilinearidade do produto interno de novo. Então, ok, isso verifica que a família é ortogonal, que era tudo que faltava. E está aprovado o teorema. A gente vai dizer que esse vetor U, que foi construído nesse teorema, ele é o vetor obtido aplicando o passo ortonormal de Gram-Schmidt no vetor V com respeito a essa família ortonormal de vetores. Então, o que o passo ortonormal de Gram-Schmidt faz? Ele consiste de calcular um vetor U por meio dessas duas fórmulas, tá? Exatamente as que foram dadas no teorema anterior. E daí, nota só, o que o passo de Gram-Schmidt faz se a gente já começa com uma família, com um vetor que é ortogonal, por exemplo, aos vetores UIs, né? A gente está alterando o vetor V para fazer ele ser ortonormal aos vetores UIs ou UJs e de modo a ter o mesmo span ainda gerar o mesmo subespaço. Tá, no primeiro ponto aqui, no primeiro subpasso, caso você queira, se o vetor V já é ortogonal a todos os UJ, então tudo isso aqui dá 0 e U' vai ser igual a V. E daí a única parte que conta é isso aqui, né? A gente está normalizando o vetor V. E se o vetor V já for ortonormal com respeito aos vetores UJ, na verdade esse passo aqui não faz nada, tá? Porque além desse primeiro subpasso não fazer nada, se o vetor V já está normalizado, o segundo passo também não vai fazer nada. Se a gente aplicar Gram-Schmidt numa família ortonormal, a gente não faz nada, tá? Num vetor que já é ortonormal com respeito a uma outra família ortonormal de vetores. Ok, então qual que é o processo de Gram-Schmidt? É aplicar esse passo repetidamente. Se você tem vetores V1, V2, etc., Vn, que são
linearmente independentes ou que formam uma base para um certo espaço vetorial V, então a gente aplica o processo de Gram-Schmidt no primeiro vetor, que na verdade é um caso um pouco degenerado, caso você queira, e depois a gente aplica o mesmo passo no segundo vetor dessa base, só que com respeito ao vetor que foi construído no primeiro passo. Depois aplica o mesmo passo de Gram-Schmidt no terceiro vetor da base, com respeito aos outros dois vetores que já foram construídos. No oitavo passo, você vai pegar o vetor V8 dessa base, caso exista, e aplicar o passo de Gram-Schmidt nesse vetor com respeito aos 7 vetores que foram construídos anteriormente. Tá? Então, depois que você construiu o 1, o 2, o 3, você constrói o vetor UK mais 1, aplicando Gram-Schmidt no vetor VK mais 1 com respeito a esses vetores que foram construídos em passos anteriores. Então, é um processo que ele vai ficando mais complicado, de certo modo, cada vez que, quanto mais você avança nele, você tem que calcular novos vetores em função dos que foram feitos anteriormente, né? E os erros vão se acumulando também. Se você fizer erros de conta no começo, esses erros vão passar para frente. Tá? E assim, os vetores que você constrói depois de aplicar Gram-Schmidt, o passo de Gram-Schmidt em todos os vetores V1 até Vn, os vetores que você constrói assim, eles vão formar uma base ortonormal para o mesmo espaço para o qual esses vetores são base. Tá? E esse aqui é chamado processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então, vamos ver que esse processo realmente faz o que a gente quer. Tá? Como é um processo, a gente realmente vê o que o processo faz. Bem, o primeiro passo é calcular esse vetor U1 assim. Né? Então, é normalizar o vetor V1. O que nós temos? Bem, essa família é ortonormal, meio por vacuidade, né? Será que você acha dois vetores nessa família que não são ortogonais? Não. Você não consegue nem achar dois vetores na família para começar, né? Então, meio por vacuidade, essa família é ortonormal. E também porque o vetor U1 ele foi construído normalizando o vetor V1, então ele é unitário. E além disso, bem, o 1 é um múltiplo de V1, então os dois geram a mesma reta, o mesmo subespaço de V. Tá? No segundo passo, olha só o que está escrito. Para K igual a 1, por exemplo, se K fosse igual a 1, nisso aqui a gente calcula o vetor U2 aplicando o passo ortonormal de Gram-Schmidt no vetor V2 com relação ao vetor U1, que foi calculado já. Esse é o ponto. A gente calculou o 1. Então, aplica Gram-Schmidt no vetor V2 com relação a esse vetor U1. Tá? Então, tem o passinho de Gram-Schmidt que está no teorema, mas no fim, o que o vetor construído aplicando esse passo satisfaz? Duas propriedades. Primeiro, que o 2 e o 1 são ortonormais. E segundo, que o span de V2 e U1 é igual ao span de U2 e V1 e U1, desculpa. Certo? De novo, isso é só pelo teorema anterior, do passo de Gram-Schmidt. O vetor construído, U2 construído desse jeito, satisfaz essas propriedades. Mas olha só, U1 e V1 geram o mesmo subespaço, são múltiplos um do outro, então dá de trocar U1 por V1 nesse span. Ok, então depois do segundo passo é isso que a gente sabe. No terceiro passo, a gente faz a mesma coisa, aplica o passo de Gram-Schmidt no vetor V3 com relação a esses dois vetores aqui. Tá? E o vetor construído desse jeito satisfaz duas propriedades, é o que o teorema anterior dizia. Primeiro, que o 1, o 2 e o 3 são 2 a 2 ortonormais. São dois ortogonais e unitários, né? Ou seja, essa coleção é ortonormal. E, além disso, o span desses vetores subunhados é igual ao span desses vetores subunhados. Tá? É o que o passo ortonormal de Gram-Schmidt faz. Mas olha o que a gente tem aqui. Tem o span de U1, U2 e V3.
E a gente já sabe pelo passo anterior que o span de U1 e U2 é igual ao span de V1 e V2. Então dá de trocar o 1 e o 2 por V1 e V2 dentro desse span. E olha só, o span dos 3 primeiros U's é igual ao span dos 3 primeiros V's. No final, tá vendo um processo que está acontecendo aqui? Depois de um certo passo, K, do késimo passo, a gente constrói vários vetores U1, U2 até o K, que vão satisfazer o seguinte. Eles formam uma família ortonormal e o span deles é igual ao span dos primeiros vetores da nossa base. E daí o próximo passo vai satisfazer a mesma propriedade. A gente aplica Gram-Schmidt, o passo de Gram-Schmidt no próximo vetor da base, com relação a esses vetores que já foram construídos, tá? E o vetor assim construído ele satisfaz duas propriedades. É a família constituindo dos vetores com relação aos quais a gente aplica o Gram-Schmidt. E esse vetor construído é ortonormal. E além disso, o span desses vetores com relação aos quais a gente aplicou o Gram-Schmidt e o vetor no qual a gente aplicou o Gram-Schmidt, esse span aqui é igual ao span desses mesmos vetores com o vetor construído, né? Esse span aqui. Mas olha só, no passo anterior, o que a gente tem? Igualdade desses dois spans, dá de trocar o 1 até o K por V1 até VK. E daí no próximo passo, as mesmas propriedades são satisfeitas. A gente tem uma família ortonormal que gera o mesmo subespaço que o gerado pelos primeiros vetores da nossa base, dos vetores Vzinhos. Tá? E daí depois o último passo, a gente vai ter essas propriedades aqui com K igual a N. Tá? A gente criou vários vetores que são ortonormais e tal que o span deles é igual ao span de todos os vetores da base. Qual que é o span de todos os vetores da base? É V. E uma família ortonormal é linearmente independente. Aqui a gente viu que ela é geradora. E, portanto, é uma base para o nosso espaço. E não é uma base qualquer, é uma base ortonormal, como está verificado aqui. Tá? Então, de fato, o processo de Gram-Schmidt ele funciona. E a gente pode usar ele para sempre transformar coisas que não são ortonormais em conjuntos ortonormais. Transformar bases que não são ortonormais em bases ortonormais. Também estender bases ortonormais a bases ortonormais. Né? A gente tem teoremas que permitem estender bases, ou melhor, conjuntos linearmente independentes a bases, e aqui a gente pode fazer melhor. A gente já tem um conjunto bom para começar, um conjunto ortonormal, dá de estender ele para uma base ortonormal. Tá? É o que esse teorema aqui diz, e como que se faz? Primeiro, bem, se eu tenho vetores ortonormais, eles são linearmente independentes. Daí a gente pode estender para uma base. Né? Só que daí essa base pode ser não ortonormal. Né? Essa é uma base qualquer. E o que a gente faz? Faz ela ficar ortonormal, aplica o processo de Gram-Schmidt. Então, nos primeiros passos, a gente só vai ficar considerando mesmo os vetores com os quais a gente já começou, que eles são ortonormais. Né? Olha só, o passo de Gram-Schmidt ele não se preocupa com os próximos vetores. Né? No késimo passo, a gente só se preocupa com os vetores de V1 até VK. Né? É isso que esse processo faz. A gente olha um vetor de cada vez e aplica o passo. Então, até o nésimo passo de Gram-Schmidt aqui, até quando a gente aplicar nesse vetor, a gente só vai estar aplicando Gram-Schmidt em vários vetores que já são ortonormais. E a gente já viu que aplicar esse passo de Gram-Schmidt em vetores ortonormais não faz nada. Ou seja, nos primeiros vetores, Gram-Schmidt não vai fazer nada. Agora, nos próximos, pode ser feito alguma coisa. Eles vão estar alterados, tá? A gente vai realmente alterar esses vetores que foram adicionados aqui. E, no fim, Gram-Schmidt nos dá uma base ortonormal, que tem esses vetores ortonormais com os quais a gente começou. Ok? Então, isso é o que Gram-Schmidt ortonormal para a gente fazer.
Também tem daí umas variações, né? Tem o processo ortogonal, no qual a gente não normaliza os vetores, tá? Só ortogonaliza eles. E o processo ortogonal é o seguinte, começando com uma família já ortogonal de vetores, que daí tem que ser não nulos, e um vetor qualquer V do nosso espaço vetorial, a gente calcula esse vetorzinho, que parece com aquele primeiro calculado, U' lá no passo ortonormal, só que tem um denominador na fração a mais, tá? E daí esse denominador aparece porque esses vetores não precisam ser unitários. Tá? Mas esse aqui é o passo ortogonal, que satisfaz o seguinte: o span dos vetores ortogonais com os quais a gente começou junto com o nosso vetorzinho V é igual ao span dos vetores com os quais a gente começou e esse vetor novo construído, tá? Daí, esse passo, se for aplicado repetidamente, ele serve para criar bases ortogonais. E mais ainda, bem, a gente só ficou aplicando o passo ortonormal de Gram-Schmidt, né, quando a gente já tem uma família que é pelo menos linearmente independente para começar. No caso aqui, se é linearmente independente, é uma base para o espaço vetorial que ela gera, né? Mas também dá de aplicar Gram-Schmidt em famílias que não são independentes, que são possivelmente linearmente dependentes, tá? Então, pode aplicar tanto passo ortogonal ou passo ortonormal, qual que seja o seu favorito, fazer o mesmo processo, né? Que é o seguinte, pega vetores não nulos, quaisquer agora, de um espaço com produto interno V, e a gente fica aplicando o seu passo favorito, seja ortogonal, ortonormal, de Gram-Schmidt. No primeiro passo, você pode simplesmente pegar o primeiro vetor que lhe foi dado, normalizar ele, caso você queira, e depois você vai aplicando o passo de Gram-Schmidt nos próximos vetores com os quais você começou, né, relativo aos vetores que estão sendo construídos, mas você ignora todos os vetores construídos que forem nulos, tá? Porque não dá de aplicar Gram-Schmidt, nenhum dos passos, com relação a uma família que tem um vetor nulo. Então, vai ignorando vetores nulos que forem aparecendo enquanto você vai aplicando o passo de Gram-Schmidt várias vezes. Os vetores não nulos que forem construídos, eles vão formar uma base ortogonal ou ortonormal, dependendo se você for normalizando vetores ou não, para o mesmo espaço gerado que os vetores com os quais você iniciou. Tá? E mais ainda, se em algum passo, por exemplo, no késimo passo, você criou o vetor nulo, aplicando Gram-Schmidt, isso significa que o késimo vetor com o qual você começou é uma combinação linear dos anteriores. Tá? Então dá de usar Gram-Schmidt também para determinar quando que uma família de vetores é linearmente dependente. Tá? Se você pega uma família de vetores, começa a aplicar Gram-Schmidt em algum ponto, aparece o vetor nulo, significa que a família de vetores é linearmente dependente. Então, por exemplo, aqui.